Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes. Estamos numa nova série de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3 até o 11. Eu convido os irmãos a estar abrindo esse texto comigo. Eclesiastes está entre os livros poéticos, você vai Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Depois, Cântico dos Cânticos, 5 livros poéticos. Eu convido os irmãos a abrir esse livro tão importante para que possamos ler essa passagem juntos. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos ler esse texto. Diz assim o texto sagrado. Livro do Eclesiastes ou o Pregador. Eclesiastes capítulo 1, versículo 3 até o 11. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio deste texto, que possamos entendê-lo e aplicá-lo na nossa vida, que nenhum de nós saia daqui, ó Deus, do jeito que entrou, mas que saímos daqui edificados, tocados pela Tua graça, tocados pela Tua palavra, e que o Senhor esteja despertando a nossa consciência, despertando os nossos corações, para melhor Te servir, e aproveitar os nossos dias na face dessa terra para o louvor da Tua glória. É o que nós Te pedimos, ó Deus, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Podeis assentar. A eterna mesmice é o tema da nossa mensagem. O livro de Eclesiastes mostra uma dura realidade da vida debaixo do sol. Quando a gente olha a vida na perspectiva humana, na ótica humana, apenas com o olhar humano. E quando a gente olha essa dura realidade, é rotina, é cansaço, é fadiga, é frustração, é aparente falta de sentido. Como dizem os filósofos existencialistas, a vida é um absurdo encaçapado dentro do absurdo. O pregador olha ao redor e conclui, nada é novo, tudo se repete. No fim, qual é o proveito do homem em todo o seu trabalho, em toda a sua labuta, em toda a sua vida de empreendimento? Entretanto, meus irmãos, o texto não nos deixa apenas nesse pessimismo. O pessimismo é quando a gente vê a vida apenas do lado negativo, a gente não vê beleza, a gente não vê cor, é tudo cinza, é tudo escuro. E este texto, ele abre a porta para uma outra perspectiva, não apenas olhar debaixo do sol, mas também além do sol, acima do sol. Devemos então olhar a vida na perspectiva divina que dá sentido à existência, porque a vida só tem sentido quando Deus é tudo na vida. A vida sem Deus parece vazia, sem avanço, mas com Deus ela ganha um significado eterno, ela ganha sentido. A vida debaixo do sol é fútil, é cansativa, é enfadonha, é fadiga, mas vista acima do sol, em Cristo, a vida é renovada, a vida é cheia de sentido, a vida é cheia de propósito, a vida tem esperança eterna, quando a gente olha acima do sol.
E nessa passagem o pregador reflete, então, sobre a futilidade da vida sem Deus, e todo esforço humano parece não produzir proveito duradouro, pois o mundo segue em ciclos intermináveis. Gerações passam, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e se põe, o vento e os rios continuam seus movimentos sem cessar. A sensação é de eterna mesmice. Não há realmente novo, nada debaixo do sol, tudo se repete e até a memória das coisas e pessoas desaparece com o tempo. Você se lembra aqui dos seus bisavós? Quem aqui se lembra dos seus 4 bisavós? Assim, meus irmãos, é a vida sem Deus, se mostra cansativa, repetitiva, vazia de sentido. O trabalho, as conquistas e as novidades humanas não resistem ao tempo, nem satisfazem plenamente o coração. O texto nos prepara para perceber que o verdadeiro significado só pode se encontrar acima do sol. O verdadeiro sentido da vida está além do sol, está em Deus. A grande ideia dessa passagem é que sem Deus a vida é correr em círculos. Já viu o cachorro correndo atrás do próprio rabo? É assim a vida sem Deus. Você fica correndo atrás do seu próprio... O cachorro, né? Você fica correndo em círculos. Você fica dando voltas. Mas a vida com Deus, meus irmãos, cada passo é rumo à eternidade, louvado seja Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, a mesmice do trabalho humano. O verso 3 diz assim, que o pregador pergunta: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho? Se o alvo do trabalho é apenas o lucro terreno, o resultado será frustração, fadiga, enfado. Trabalhe não apenas para ganhar, mas para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. O problema não está no trabalho, mas na perspectiva, como nós olhamos a vida. Quando nós pensamos apenas no aqui e no agora, sem levar Deus em consideração, nada faz sentido. O seu trabalho não faz sentido, o seu empreendimento não faz sentido. Uma conta bancária pode estar cheia, mas um coração vazio de Deus é um coração carente. Eu conheci a história do menino, 18 anos, pai, vereador em Valadares, conhecido, fazendeiro, rico. A menina, sem sentido da vida, entrou no quarto, pegou a arma do pai e atirou no próprio ouvido. É triste, mas a vida, meus irmãos, não é a conta bancária, não é o ter, não é o ser, não é a posição, não é a fama, não é a glória. É se Deus preenche o vazio do nosso coração. Além do mais, o pregador mostra o caráter transitório da humanidade. Geração vai, geração vem. Os seus tataravós já foram, os seus bisavós já foram, os seus avós já foram, o meu pai já foi. E nós podemos perceber que geração vai, geração vem, cada geração nasce, luta, sonha, sofre, repete erros, morre e cede lugar à próxima geração. O Aruísbe chega a dizer que indivíduos e famílias vêm e vão, nações e impérios se levantam e caem, mas nada muda, pois o mundo continua o mesmo. Pense no álbum de família antigo. Já viu aquelas fotinhas antigas assim, né? Aí os mais novos ficam perguntando: quem é esse aqui? Esse aqui era seu bisavô. E esse aqui? Essa aqui era sua avó. Mas os netos nem se lembram deles. Só está no álbum. São esquecidos pela maioria. Quem aqui se lembra dos seus tataravós? Dos seus bisavós? Gerações passam, uma geração nasce enquanto a outra morre, mas a terra permanece para sempre. E o contraste aqui é forte, meus irmãos, porque o homem é passageiro, mas a terra continua. O esforço humano parece não deixar um legado duradouro. Quanto ao empreendimento que às vezes alguns adquirem, uma geração acumula, né? E a outra dilapida.
É assim a vida. Aqui que você juntou, você não sabe como seu filho vai gastar. É assim a vida. Mas vejam bem, meus irmãos, a mesmice da natureza. Veja aí o que está no versículo 5. O pregador, ele mostra a rotina repetitiva da natureza. Ele mostra a rotina do sol. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. A gente sabe que é o momento da rotação, a Terra está girando, está completando o seu percurso, e o sol nasce e o sol se põe. Desde a criação, o sol cumpre a mesma tarefa, nascer e se pôr. Ai, que chega a dizer que o sol dá as suas voltas, mas nunca chega a lugar algum. Seu movimento é repetitivo, mas não progressivo, igual à vida. Pense no seu relógio. O relógio está rodando, mas volta nos mesmos ponteiros. Os ponteiros giram sem parar, mas sempre voltam ao mesmo ponto. Quando nós vivemos sem Deus, meus irmãos, a vida se parece como esse ciclo, muito movimento, mas pouco sentido. É como aqui, né, o animal que eu mencionei, correndo atrás do seu próprio rabo. Então, nós podemos ver que o vento, a rotina do vento, veja o verso 6, vamos ler? O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. O vento sopra. O Senhor Jesus disse que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. O vento segue os seus circuitos, indo e voltando, embora ativo, nunca chega a um destino. É como você passeando de roda gigante. Quem já andou de roda gigante aqui? Aí você está lá em cima, daqui a pouco você está lá embaixo. Ele desce e sobe, não é assim? Uma roda gigante. Mas sempre retorna ao mesmo ponto. Muitos vivem assim, meus irmãos, ocupados, cansados, correndo de um lado para o outro, mas sem direção, sem norte, sem luz, sem vida, sem alegria. Só Deus pode dar rumo ao nosso movimento. Mas veja a rotina dos rios. Veja o verso 7, vamos ler comigo? Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche, só tem aí. Não se enche. Todos os rios correndo para o mar, e o mar não se enche. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. O ciclo da evaporação das chuvas mantém tudo em movimento, mas sem novidade. Michael Hitler, ele observa: se tirarmos Deus, meus irmãos, a criação já não refletirá a sua glória, mas ilustrará o enfado da humanidade. É por isso que nós devemos olhar a vida na perspectiva de Deus, como o salmista olhou: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há palavras, não há linguagem, portanto por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual sai como noivo a percorrer o seu caminho, e nada refoge ao seu calor. Quando a gente olha a vida da perspectiva de Deus, a criação tem sentido, mas quando a gente tira os olhos de Deus e só olha debaixo do sol, a vida não faz sentido. Os ventos não fazem sentido, os rios não fazem sentido, o sol não faz sentido. A rotina, meus irmãos, pode nos levar ao tédio, mas quando reconhecemos o Criador, até os ciclos da natureza se tornam um hino de louvor ao Senhor. A natureza, vista apenas debaixo do sol, parece repetitiva, enfadonha, sem novidade, mas quando nós olhamos acima do sol, a vida faz sentido. Nós vemos que Deus é soberano sobre o sol, o vento e os rios. Querem ver uma coisa? Olhe para as Escrituras e veja a ação de Deus na natureza, na criação, em momentos decisivos da história do povo de Deus. O sol parou na época de Josué, o sol parou, o sol se retrocedeu na época de Ezequias, o mar se abriu para que o povo passasse a pé enxuto,
e pudesse sair do Egito e ir para a terra da promessa, o rio Jordão também se abriu, e o Senhor Jesus, ele acalmou o vento e o mar, e o povo perguntou: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A vida, meus irmãos, reduzida apenas no aqui e agora, é marcada por rotina, repetição, falta de sentido e enfado, mas a vida vista acima do sol, além do sol, faz sentido, mas abaixo do sol, nada faz sentido. De Deus, fora da nossa existência, fora da nossa casa, fora da nossa vida, fora dos nossos planos, nada faz sentido. A vida só tem sentido quando Deus é tudo na nossa vida. Mas vejam bem, meus irmãos, a mesmice da experiência humana, veja o que diz o verso 8, vamos ler? Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Veja bem a insatisfação dos olhos, os olhos não se fartam de ver, os olhos eles contemplam imagens, a gente está sempre vendo uma imagem, tem a imagem aí da exposição Eclesiastes, a eterna mesmice, a gente vê os rostos, os filmes, as notícias, as redes sociais, mas nunca os olhos ficam satisfeitos, cada dia traz novas imagens, mas nenhum é suficiente para dar descanso à alma. O que vimos ontem já não basta hoje, e o que vemos hoje já não será suficiente amanhã. A gente quer ver mais. Pense em alguém rolando aí o seu feed do Instagram, você passa aqui, né? Aí tem gente que fica lá, né? 10 horas, né? Só passando o feed, né? Ah, os olhos não se cansam de ver. As imagens se sucedem, mas a sensação de vazio permanece. A insatisfação dos ouvidos, nem se enchem os ouvidos de ouvir palavras, músicas, palestras, podcasts, conversas, ruídos, nada satisfaz plenamente. Sempre queremos ouvir mais, mas quanto mais ouvimos, mais carecemos de sentido, mais nós precisamos de sentido. O mundo, meus irmãos, produz sons sem fim, mas nenhum é capaz de preencher o vazio do coração. Só Deus pode preencher o vazio do coração. Veja alguém, por exemplo, as pessoas vão na academia com fone no ouvido, né? Alguns colocam aquele fone grande assim, né, no ouvido. Vai falar alguma coisa, fica assim, né? Ele está ali viajando na música, né? Alguns até cantam alto, né? Ele fica tão empolgado ali com aquele fone de ouvido, mas buscando na música o que? Uma satisfação que nunca chega. O homem então busca novidades, mas vive no tédio, na insatisfação. É como naquela música, quando eu era jovem, eu cantava essa música, né? E quem sabe você também. O tédio. Lembra dessa música? Do tédio. O tédio que corrói o sentido da vida. Daquela banda famosa, não vou falar o nome dela aqui não, mas é uma banda famosa. E ele cantava: o tempo voa, lá fora a vida passa, e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio para livrar-me deste tédio. Ah, você se lembrou, né? Já cantou também, né? Não tenho remédio para livrar-me deste tédio, porque o remédio para o vazio existencial é Cristo, gente. É o único remédio para o coração vazio. E então ele canta: vejo o programa que não me satisfaz, leio o jornal que é de ontem, pois para mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Não é assim que muitos pensam? Se piorar um pouquinho, a mais, quem sabe? Veja o perigo da autodestruição. O perigo de atentar contra a própria existência. O perigo de um desespero tal que a pessoa dá fim da sua própria vida. Mas em lugar da desesperança, nós devemos colocar a fé no Salvador. Aquele que é o sol da justiça. Aquele que está acima do sol. Aquele que é a luz do mundo.
Mas veja a mesmice da história, veja o verso 9, vai aparecer aí na tela, vamos ler comigo? O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol. A história, meus irmãos, é então marcada pela repetição, nascimento e morte, paz e guerra, conquistas e perdas. As gerações mudam os roupais, mas enfrentam os mesmos dilemas, as mesmas crises. Segundo Hayek, nações se levantam e caem, mas a natureza humana permanece a mesma. Nós estamos no mundo da evolução tecnológica, não a evolução biológica, porque isso é uma crendice de Charles Darwin, mas nós estamos vivendo uma evolução tecnológica. A gente consegue falar com um filho que está do outro lado, em outra cidade, que tem lá no Japão, tempo real, você vê na face. Algum tempo atrás, se falasse isso, seria, né, um filme futurista, aquele desenho que a gente via, o cara criando espaço na atmosfera, né, aquele desenho futurista, a gente via ele conversando, a gente não imaginava, quando a gente era menino, que ia chegar hoje, né, esse avanço da tecnologia. Mas mesmo com a tecnologia moderna, meus irmãos, internet, avanço da tecnologia, viagens espaciais, os problemas essenciais do ser humano continuam os mesmos. É solidão, medo, vazio espiritual, queda, pecado, morte. Além do mais, as pessoas que criam essas invenções possuem a mesma natureza caída, e eles têm os mesmos problemas existenciais. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu vou? As mesmas deficiências morais, a corrupção, a maldade, o pecado, um coração enganoso, as mesmas inseguranças básicas que os seres humanos sempre tiveram. Não coloque a sua esperança em avanços humanos, pois nenhum deles resolve o problema do coração. O verso 11 fala assim, vai aparecer aí na tela, vamos ler comigo? Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então pessoas e eventos caem no esquecimento. A fama humana é frágil e é efêmera. Segundo Emílio Garófalo, a sua fama não atual não vai durar nem mesmo 3 gerações. Daqui a 3 gerações as pessoas vão esquecer da gente. É triste, né? John Lennon disse que os Beatles eram mais famosos do que Jesus. Se vocês perguntarem às crianças de hoje, ninguém sabe quem é John Lennon e quem são os Beatles. Hoje muitos jovens já não sabem os nomes de todos os integrantes da banda, mas o nome de Jesus continua sendo lembrado e adorado em todas as nações da terra. Louvado seja Deus. Não busque viver para ser lembrado, mas para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o que é feito em Cristo, meus irmãos, nunca será esquecido. A Bíblia chega a dizer que o nosso trabalho no Senhor não é vão. O pregador nos força a encarar a verdade. Se vivermos apenas debaixo do sol, tudo será vaidade, tudo será correr atrás do vento. Mas pela fé, nós podemos viver acima do sol, enxergando que Deus renova todas as coisas em Cristo. Acima do sol, meus irmãos, tudo é novo, louvado seja Deus. Vamos dizer isso comigo? Acima do sol, tudo é novo. A vida debaixo do sol é um ciclo de frustrações, de labuta, canseira. Mas veja essa realidade em casa. Vamos pensar no trabalho doméstico. Pensa no trabalho doméstico. Pensa que a dona de casa comigo. Há sempre mais refeições a preparar. Você preparou o almoço de hoje, amanhã você vai fazer de novo, né? Aí o maridão chega e tem que fazer o janta de novo, né? Há sempre mais piso para varrer. Varreu hoje, amanhã tem que varrer de novo. Não é assim? Limpou a casa hoje, amanhã você tem que limpar de novo. Há sempre mais roupa para lavar. Quem fica aqui um mês sem lavar as roupas aqui?
Tem sempre mais roupa para lavar. A rotina não dá descanso. Mas a palavra de Deus nos convida, meus irmãos, a levantar os olhos, porque acima do céu tudo é novo. E quando o nosso trabalho é feito como para o Senhor, até o varrer o chão ganha um valor eterno. Até as coisas mais simples ganham sentido, porque a Bíblia chega a dizer: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, não para homens. Nós devemos, meus irmãos, cultuar a Deus com as coisas que nós fazemos. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, porque debaixo do sol, tudo é vaidade. Debaixo do sol nada é novo, mas acima do sol tudo é novo. Tudo é novo. Acima do sol há uma nova aliança, e Jesus declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. E nós iremos participar da ceia do Senhor e pensar na nova aliança. Debaixo do sol o homem encontra apenas o vazio, mas acima do sol ele encontra perdão, ele encontra reconciliação, ele encontra paz com Deus por meio do sangue de Cristo Jesus. Acima do sol há uma nova vida, porque o túmulo vazio proclama essa vitória. E a Bíblia chega a dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou para uma viva, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que parecia uma derrota, se tornou um triunfo eterno. Acima do sol, meus irmãos, há um novo coração, porque Deus promete arrancar de nós o coração de pedra e colocar em nosso coração, em lugar deste coração de pedra, um coração novo, um espírito novo. A vida sem Deus é uma vida fria, cansada, enfadonha, mas Ele transforma o nosso interior, dando-nos corações novos e nova direção. Acima do sol há um novo homem. Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Acima do sol há uma nova criatura. Em Cristo não vivemos repetindo os ciclos da vaidade, do pecado, mas nós caminhamos em novidade de vida. Acima do sol há uma promessa que todas as coisas são novas. O Senhor assentado no alto e sublime trono, Ele declara: eis que faço nova todas as coisas. E nesse dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a esperança, meus irmãos, que sustenta o cristão em meio às frustrações da vida. Acima do sol há novos céus e nova terra. Ainda que muitos homens dizendo que todas as coisas permanecem como desde o princípio, a Escritura garante que nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Este mundo é um mundo de fracasso, de queda, de morte, de dor, mas nós aguardamos da parte do Senhor novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Portanto, meus irmãos, quando nos sentimos cansados, frustrados, sem direção, lembramos-nos: debaixo do sol nada é novo, mas acima do sol tudo é novo. Tudo é novo. O Deus vivo diz o seguinte: eis que faço coisa nova. Ele que faz coisa nova na nossa vida. Nele nós encontramos esperança, nele nós encontramos perdão, nele nós encontramos reconciliação, nele nós encontramos vida eterna em Cristo Jesus. Concluindo, meus irmãos, o pregador nos mostrou que debaixo do sol tudo parece vaidade, repetição e cansaço, tudo é correr atrás do vento, mas a palavra de Deus abre os nossos olhos para uma realidade muito maior. Acima do sol tudo é novo em Cristo Jesus. Os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir, mas a Bíblia diz que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aquilo que olho humano algum já viu, e que nem ouvido ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma nova aliança que nos reconcilia com Deus.
Há uma nova vida que brota da ressurreição. Há um novo coração que Ele nos dá, arrancando o coração de pedra, transformando os nossos corações. Há um novo homem que o Espírito Santo forma dentro de nós. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo o que é nascido do Espírito. Há uma nova criatura recriada em Cristo. Em Cristo nós somos novas criaturas. Há uma promessa gloriosa dos novos céus e nova terra. Enquanto este mundo caído insiste em dizer que nada muda, Deus nos assegura: eis que faço novas todas as coisas, louvado seja Deus. Por isso, olhe acima do sol, olhe além desse sol, olhe para aquele que é o sol da justiça. Essa é a esperança que sustenta o cristão, mesmo em meio às lutas e às frustrações da vida. E assim nós devemos olhar, meus irmãos, nós devemos olhar acima do sol, porque acima do sol tudo é novo para a glória de Deus. Como viveremos? Viveremos com os olhos voltados para cima. Não permitiremos que a nossa visão fique apenas no aqui e no agora, fique apenas presa debaixo desse sol. Em cada circunstância, nós buscaremos pela fé o que Deus está fazendo, e Deus está fazendo coisas novas, porque a Bíblia chega a dizer: porquanto se fostes ressuscitar juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E Jesus é aquele que venceu a morte, que venceu este mundo, que venceu o pecado, que ressuscitou dentre os mortos, e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, assentado à direita de Deus Pai. Por isso a Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque as que são aqui da terra são transitórias. Nós somos peregrinos neste mundo, por isso nós devemos pensar nas coisas lá do alto e olhar para aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. Como viveremos, meus irmãos? Viveremos em novidade de vida. Em Cristo nós somos novas criaturas. Isso significa que nós devemos abandonar os caminhos do pecado, as heresias, os erros, as coisas erradas dessa vida, e andar em santidade, refletindo o caráter de Jesus no dia a dia. A Bíblia chega a dizer: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós devemos andar em novidade de vida, uma vida santa. O tema da nossa igreja este ano é santificação, que possamos viver em santidade, possamos viver em novidade de vida, com um coração novo, com atitudes novas, com a vida dedicada a Deus, porque nós estamos olhando acima do sol, nós estamos olhando para aquele que é a luz do mundo, que é aquele que está conosco em toda e qualquer situação, que é aquele que tem o melhor para nós. Como viveremos? Viveremos firmados na esperança. A vida presente traz cansaço, mas a nossa esperança está na promessa de novos céus e nova terra. Este mundo é um mundo de fadiga, de dores, de decepções, de frustrações, mas essa perspectiva, meus irmãos, de olharmos para as promessas de Deus, essa perspectiva nos dá força para perseverar e não desanimar, porque muitas vezes nós queremos mais olhar para trás do que para frente, mais recuar do que avançar, mais desviar do que prosseguir. Por isso nós devemos pedir ao Senhor: Deus, eu quero olhar acima do sol, porque acima do sol tudo é novo, e eu tenho esperança além dessa vida. Hebreus 10, 23 diz o seguinte: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Os homens podem falhar com você. As promessas humanas são falhas, mas a promessa de Deus é fiel e verdadeira, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso, meus irmãos, a vida neste mundo caído debaixo do sol é um banquete vazio, mas em Cristo nós temos um banquete que sacia a nossa alma, porque Ele é o pão da vida. Por isso nós iremos participar desse banquete, que nos aponta para a nova aliança, para a nova vida, que só Jesus pode dar, porque acima do sol tudo é novo. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé?